Graça e paz, povo de Deus, abençoados, amigos. Você que faz tempo que não me vê, faz tempo que eu não gravo, quero deixar aqui uma reflexão da parte de Deus, né? E algo que possa tirar proveito nesta vida, no dia a dia, né? É interessante, irmãos, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente começa a se alimentar e bate aquele desejo grandioso, aquele desejo de compartilhar. E às vezes eu estou aqui meditando na palavra de Deus, estou aqui na palavra de Deus aqui, meditando, né? E eu quero, muitas vezes, né, ter aquela vontade de compartilhar. E é isso que eu quero fazer com os irmãos, mas eu quero compartilhar algo que Deus falou no meu coração e uma palavra bastante comum, né, mas que tem uma importância, uma grandiosidade na vida daquele que entende, compreende, aceita, e até mesmo aquele que não compreende, não aceita, mas tem a vontade de aprender e tem vontade de, ou pelo menos uma curiosidade de saber como é o reino de Deus. Para entender esta questão do reino de Deus, é necessário ter uma chave para entrar. Tem muitas pessoas que recebem essa chave. E a chave para entrar no reino de Deus, muitas vezes é uma senha. Tem muitas pessoas que recebem essa chave na mão, mas não conseguem interpretar a escrita dessa senha para poder abrir a porta e adentrar ao reino de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que o reino de Deus está lá no céu. Mas eu quero compartilhar essa palavra e dizer para você que está me ouvindo que o reino de Deus está no meio de nós, o reino de Deus está em nós, o reino de Deus está naquele que consegue abrir a porta, naquele que tem a chave, naquele que tem a senha, naquele que consegue entrar a porta para desfrutar daquilo que Deus tem para nós através do reino de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala em Mateus capítulo 6, no verso 33. Ela fala assim, ó: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero deixar aqui com essa parte A desse versículo: buscai, pois, primeiro o reino. Quando você começa a entender a Escritura e perceber que nós sempre temos uma prioridade na nossa vida, e uma das colocações que eu quero nessa reflexão é trazer dentro do teu coração esta mensagem e que ela possa penetrar dentro do teu coração e ali fazer morada. Nós precisamos entender os assuntos do nosso coração. Quando a gente começa a entender o coração, a gente começa a separar algumas prioridades, né? Fazer planejamento de vida, nós precisamos colocar ordem nas nossas prioridades, não é mesmo? Quando nós percebemos que é necessário ter prioridades na nossa vida, a gente começa a colocar ordem e separar aquelas mais importantes, aquilo que tem importância para a sua vida. Até mesmo, irmãos, não somente na questão religiosa, na questão espiritual, não, é na vida, no dia a dia, no trabalho. Você sabia que quem não conseguir entrar no reino de Deus, ele não prospera? Só prospera aquele que está que faz parte do reino de Deus. Nós vemos bastante ímpio, bastante pessoas que não conhecem a Deus e não sabem como é que é o reino de Deus e tem a riqueza,
Mas a riqueza não quer dizer prosperidade, não é mesmo? Riqueza é a sua vida, é o ar que você respira. Riqueza é aquilo que você tem agora, não é mesmo? O amanhã pertence a Deus, aquilo que a gente ainda vai conquistar. Para conquistar o futuro tem que ser o agora. Olhar para aquilo que já foi feito, aquilo que deixou de ser feito. Você sabia que a gente aprende muito naquilo que a gente deixou de fazer? Às vezes a gente começa a olhar para a... porque a gente só consegue enxergar o futuro, o passado nosso mesmo. É aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente fez, e dentro desse percurso que você consegue visualizar, talvez você encontre ali a chave, talvez você encontre ali a senha para entrar no reino de Deus. E se você olhar para o teu passado e não encontrar esta senha, preste atenção nesta meditação. A palavra do Senhor, ela foi escrita como um guia para as nossas vidas nos dias de hoje. Tem a palavra, a Bíblia Sagrada na nossa vida, para que nós temos aqui um porto seguro, né? As dificuldades, tudo aquilo que você tem passado, aquilo que você ainda vai passar, tudo isso está na Bíblia. Você só precisa ter o conforto dentro desta palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui para você uma palavra de sabedoria até, né? Tem referência em 1 Pedro 5,7. Esta mensagem, ou estas frases que eu vou citar aqui, é apenas uma questão de sabedoria. Não fique ansioso, mal-humorado ou oprimido. Essas são as perturbações emocionais que abatem o espírito humano, que interferem na vida mental e que o deixarão paralisado, sem habilidade para o aprendizado e pouco produtivo. Você sabe que a pobreza, ela além de ser uma escassez, é a falta de produtividade, não é mesmo? Então que essa palavra de sabedoria possa entrar dentro da sua mente para fazer parte do teu coração e compreender isso que a palavra nos ensina no dia de hoje. Mas buscai primeiro o seu reino, quer dizer, qual é o reino? O reino de Deus, né? Para nós conseguir entender aquilo que é prioridade, aquilo que é urgente, separar o que é superficial, para entender estas prioridades, nós podemos fazer algumas escolhas, entender algumas escolhas. O Senhor Jesus, lá no monte, no Sermão do Monte, capítulo 5, ele trouxe muitos ensinamentos para nós ali. Eu não vou explanar para você, mas você pode entrar ali e ler o capítulo 5 inteiro, depois o capítulo 6, e você vai ter uma noção daquilo que o Senhor está falando. E tudo que ele fala aqui, você possa tomar posse individualmente para você começar a entender aquilo que é prioridade na sua vida. Amém? Jesus deixa muita orientação no Sermão do Monte. Mas aqui no capítulo 6, ele também traz alguma coisa que a gente pode tirar fruto para as nossas vidas, né? Esmiuçar esta palavra. Se nós olharmos para o versículo 25 do capítulo 6, ele fala assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, às vezes, a gente começa a se preocupar, colocar, como diz ali o ditado, o carro na frente dos bois. Tem muita coisa, irmãos, que o Senhor ensina para nós, que foi escrito, que já foi falado lá no passado. A gente só precisa entender e começar a descobrir
as coisas que Deus já criou para você. Comece aí a meditar na palavra e pegar a senha. Pega essa chave, essa senha, para você entrar no reino de Deus, para que você possa compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Tem algumas prioridades que a gente precisa entender. Veja bem, Jesus, ele sempre tem que estar no topo. Jesus é tudo. Tudo para mim, tudo para você. Jesus é tudo. Ele tem que estar sempre no topo. Ele é a prioridade. Mas é preciso entender que você foi um enviado de Deus para estar com Jesus. E ninguém vai a Deus se não for através desta porta chamada Jesus. Procure entender o que é esta chave. O que é o reino de Deus? Como é que você pode entrar? Pois na atualidade, a gente tem conversado com muitas pessoas e tem pessoas que estão bloqueadas neste tempo, nesta época, dizendo que ele não vai prosperar, ele não vai crescer na vida e ele é escravizado pelo seu próprio salário. Aí a pessoa consegue um trabalho e fica com medo, escravizado pelo medo. Na igreja a gente sempre está cantando aquele hino, que o medo não pode fazer parte da nossa vida. Você não é filho do medo, você é filho de Deus, porque o medo escraviza, não é escravo do medo. Você não pode ser escravo do medo, porque se você for escravo do medo, você não consegue ter acesso. E as pessoas às vezes têm medo de perder um salário para ter uma sustentabilidade dentro da sua casa, do seu lar, e às vezes fica aprisionado por um ganho que muitas vezes ele pode ganhar muito mais. Se você acessar a chave do reino, você não vai ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus é teu rei. Você começa a fazer parte do reino de Deus. Tem muita gente que sabe que existe um reino, mas ele tem medo de procurar essa chave porque ele foi ensinado a não crescer. Ele foi ensinado desde a sua juventude, desde a sua adolescência, que para entrar no reino de Deus, para conquistar alguma prioridade na vida, tem que trabalhar, e só trabalhar. E às vezes esquece de compartilhar ou receber um compartilhamento de alguém da parte do reino de Deus, para saber que esse reino é dele também. E às vezes a pessoa não fica sem saber que ele faz parte do reino e não adentra a porta para poder usufruir daquilo que Deus tem para ele. Eu quero, amigos, irmãos, você que está me assistindo, que você possa compreender que existe um reino e você faz parte desse reino. Você só precisa entrar no reino e saber do que existe. Dentro desse reino tem um rei, e esse rei chama Jesus. Quando você deixar Jesus entrar dentro do teu coração, dentro da tua vida, você já está com a chave na mão. Agora você precisa aprender sobre tudo aquilo que o reino ensina para você. Tem algumas quesitos que a palavra ensina às nossas vidas que nós precisamos colocar em prática. Eu não quero que esse áudio, esse vídeo, ele fique alongado. Já está passando de 14. Eu queria fazer com 10 minutos, mas tem coisas que a gente precisa falar e o tempo, irmão. Inclusive, nós precisamos aprender a acelerar o tempo, tá? Porque as coisas estão muito aceleradas. Veja bem, não sei para você, mas nós já estamos no mês de março e parece que foi ontem, o ano 2021. Então está muito acelerado. As coisas estão correndo demais. E às vezes a gente está perdendo muito tempo olhando uma coisa ou outra e não saindo do lugar.
ficar só olhando. Vamos participar um pouquinho do reino para que possamos saber a caminhada que nós temos que fazer para poder acelerar o nosso tempo, tá? Porque o tempo está aí, o tempo do mundo está correndo muito rápido, né? Nós estamos ficando parados, né? Eu tinha um pastor que ele falava assim, olha, se você estiver correndo, você está andando. Se você estiver andando, você está dando pequenos passos, você está andando devagar. Mas se você estiver andando devagar, você está parado. Não é mesmo? Então vamos acelerar. Diz que acelerar, diz que a caminhada acelera até o coração, não é mesmo? Então você precisa dar uma caminhada aí para dar um movimento. E um dos segredos que eu quero dizer para você é que o reino de Deus, ele é constituído de movimento. Se você não se movimentar, você fica para fora. Creia nisso. Creia nisso. Procure, entre dentro da palavra, medita nela, como diz a palavra, medita nela dia e noite. Não deixe ela se apartar de você, para que você possa ter a senha para entrar. Deus abençoe. Grande abraço. Espero que esse vídeo tenha utilidade na sua vida e você possa prosperar. Amém? Deus abençoe e não esquece de dar um like lá, tá bom? Grande abraço.